vivos, né, no corpo, e desencarnados também, porque tudo isso é para os nossos irmãos desencarnados também. Então, que cada um de nós hoje, que a gente possa ter hoje um bom estudo, uma boa orientação espiritual e um bom amparo espiritual. Claro que tudo vem de acordo com o nosso merecimento, né? Então, que a gente possa fazer valer a pena esse momento que nós estamos aqui, né? Já que tudo que a gente vê aqui no centro, seja presencialmente ou seja como uma sala virtual, nada é por acaso, né? Então, o tratamento que a gente pega é para os nossos irmãos também espirituais. O conhecimento também é para os nossos irmãos espirituais também, né? A exemplo de é o nosso guia espiritual, né? O anjo como muitos falam, o anjo da guarda. Tudo isso é para ele também. O que a gente aprende, eles também aprendem, né? O que a gente faz coisas erradas, aí ele já tem uma outra percepção. Espera aí, ele está fazendo coisa errada, mas eu vou orientar ele para que ele faça o certo. Então, tudo que é bom é para os nossos irmãos espirituais que nos acompanham, né? Porque isso é a coisa mais normal do mundo, nós sermos acompanhados pelos únicos espíritos, né? Então, as vontades que a gente tem, será mesmo que é só nossa, né? Ou de é um irmão espiritual também, né? A raiva que a gente tem, será mesmo que eu estou com esse ódio todo, né? Ou é de um irmão espiritual que está com raiva e ele fica próximo a mim, naturalmente eu sinto as energias, porque todos nós somos médiuns, né? Claro que uns escutam, outros veem, outros sonham, outros falam, outros incorporam, outros escrevem, pintam, mas todos nós somos médiuns. Todos nós temos a maior mediunidade de todos os tempos, que é a intuição, né? A mediunidade de intuição. Prova disso é que toda obra espírita, todos os livros, todos os livros da codificação vieram através da intuição, né? Os espíritos vieram até o irmão Kardec, intuíram as informações e ele foi escrevendo, anotando, né? Foi vendo se realmente era certo ou era errado, né? Ele tinha também outras fontes, os espíritos, para ele poder ver se aquilo era certo ou era errado. Teve o amparo também dos médiuns também, né, na época, mas a grande maioria foi intuição. E todos nós temos essas intuições, né? Às vezes, quando a gente anda em uma rua, a gente sente aquilo. Não, eu não vou por aqui, não, eu vou por a outra rua. Mesmo que o caminho seja longo, mas eu vou por essa outra rua. E aí a gente não entende o porquê, a gente segue a nossa intuição. Lá na frente, a gente sabe que aquela rua que a gente ia andar teve um assalto, uma batida, teve alguma coisa que não foi boa. E aí a gente fala, eu recebi um livramento. Eu recebi esse livramento, mas eu recebi a orientação de um irmão espiritual, que ele viu o que ia acontecer, então ele falou, não, peraí, vá por essa outra rua, né? Então, isso é intuição. Todos nós temos intuição, né? Que nada mais é que um espírito chega até nós, fala ao nosso ouvido, a gente não escuta, só aqueles médios que escutam, né, que têm a capacidade de ouvir o espírito, mas a gente escuta pela nossa mente, o coração, né? E assim nós vamos vivendo a nossa vida, né? E é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Eu vou colocar aqui em tela para que todos nós possamos acompanhar, tá certo? O tema de hoje, né? Pronto, apareceu aqui em tela.
hoje nós iremos iniciar o estudo mediúnico e doutrina dos espíritos, né? Aqui pela Casa Ismael Ramos das Neves, mas que a gente sabe que é a mesma equipe, tanto material quanto espiritual, do Pronto-Socorro Espiritual, Frei Fabiano de Cristo, Maria do Pão. Então, estamos todos na mesma casa, né? A equipe é a mesma, o propósito é o mesmo, né? E por que esse nome estudo mediúnico, né? Será mesmo que eu sou médium? A gente acabou de falar. Todos nós temos as nossas mediunidades, cada um tem os seus graus. Mas esse estudo mediúnico não é que vai ensinar a gente a escrever, incorporar, falar, porque isso a gente aprende no centro. A gente bota estudo mediúnico porque, de uma forma ou de outra, a gente acaba se conhecendo, né? A mediunidade que eu tenho, por mais que eu não queira usar agora, educá-la agora, trabalhar ela agora, mas eu sei que eu tenho essa mediunidade. E agora eu sei que não é um castigo de Deus, nem é um presente, um privilégio para eu ser especial, ser uma estrela. Não. É uma coisa que todo mundo tem, que é feita para a gente usar em prol do próximo, seja para orientar um espírito, conversar com um espírito, ouvir uma orientação para repassar para alguém, seja como for. Então a gente acaba se conhecendo, né? As chances que nós temos de ajudar o próximo, né? As capacidades que nós temos de ser útil ao próximo e a nós mesmos também, né? Para que a gente se entenda, se ame mais, porque a gente começa a conviver com a médium de unidade. Eu começo a ver que eu não sou médio apenas no centro espírita, ou apenas quando eu estou com a bata branca, ou apenas quando eu estou com um tratamento. Eu sou médio durante todo o meu dia. Antes de entrar no centro, eu sou médio. Dentro no centro, eu sou médio. Fora dele, eu sou médio. Em casa, no carro, nos estudos, né, no trabalho. Todo canto nós somos médios. Porque nós somos espíritos, né? Então, onde há espírito, há outros espíritos em volta, orientando, né, colocando coisa boa em nossa mente, coisa ruim, mas todos nós somos médios. Então, por isso que isso acaba que a gente lida com nós mesmos. A gente começa a ver, peraí, essa dor, será que essa dor é minha? Ou será que essa dor é de um irmão necessitado, que vê em mim a chance dele ficar bem através de um tratamento espiritual? Ou é um irmão que tem raiva de mim, mas ele vai vendo que eu vou me esforçando em fazer o bem, ele já vai tendo uma outra visão nossa. Então é mais ou menos por aí que a gente lida com nós mesmos através de um estudo, né? E doutrina dos espíritos, porque todos nós somos espíritos, então a gente está recebendo orientação dos espíritos, né? Não é de Kardec, não é de Manel, não é de alguém ou de outro, não, é dos espíritos. A orientação dos espíritos que vieram repassar a realidade que é o plano espiritual, né? E o plano físico também, porque nós somos espíritos encarnados, né? Então, a gente vai iniciar esse estudo hoje através do livro dos Espíritos, né? E que antes de iniciar as questões 1, 2, 3 e por aí vai, ele traz antes disso aí um tal de prolegômenos, né? E a gente, poxa, mas que nome diferente, que nome esquisito, grande, difícil. E afinal, o que é prolegômenos? O que isso quer dizer para a gente? Bem, a gente tem que ver que esse termo prolegômenos não é tão usado hoje, tá certo? Não é tão usado hoje. Mas era usado antigamente, porque esse livro, ele foi feito, ele foi lançado em 1857, ou seja, bote tempo para trás, né? Então, os termos, as falas,
né? Era tudo diferente, né? Ele foi lançado lá na França, outros vocabulários, outros costumes. Então, esse termo prolegômenos não é tão usado hoje. Mas o que quer dizer esse nome que está no livro? Né? É um conjunto de noções, né? Ou seja, são algumas ideias, algumas noções, algumas informações preliminares, ou seja, que vêm antes de determinado assunto. Ou seja, são orientações, né, que informam sobre aquele assunto que o livro vai falar. E no caso do livro dos Espíritos, vai falar o quê? Muita coisa, né? O nosso dia a dia, quem nós somos, que é Deus, o que nós somos, de onde nós viemos, né? Como a gente se comporta perante a vida, o que o que é uma coisa boa, o que não é uma coisa boa, né? O que a gente acha que é um milagre, ele explica o que é tudo isso. Então, orientações para o nosso dia a dia, para nós como espíritos, né? Mas esse prolegômenos, ele traz algumas orientações que a gente vai lendo aqui e vamos associando no nosso dia a dia, para a gente poder entender bem, para quando a gente iniciar a 1, 2, 3, né? A gente já vai ter mais ou menos uma base do que o livro fala, certo? Então, ele inicia assim, ele diz que os fenômenos alheios às leis da ciência humana se dão por toda parte. Ou seja, sempre aconteceram fenômenos que a própria ciência humana, né, o que a gente pensa que é, mas não é, sempre existiu. Se dão por toda parte. Todo canto vai ter um fenômeno, um mistério, né? Uma coisa que ninguém explica, né? Algo misterioso. Então, tudo isso se dá por toda parte, revelando na causa que o produz a ação de uma vontade livre e inteligente. Ou seja, se aquele fenômeno acontece, é porque houve uma causa por detrás daquilo, né? Algo que, para que aquilo acontecesse, ou seja, houve uma causa inteligente, que é isso que a própria ciência não entende ainda hoje, né? Os milagres que a gente vê, né, em muitas histórias, os milagres, os mistérios, porque Deus que quis assim, a ciência não explica, mas os espíritos vieram explicar através do livro, o livro dos espíritos, o que é um milagre, né? Um efeito inteligente. E aí ele continua, a razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente. Se tem um efeito, uma vontade, tem que ter uma força por detrás disso, um estímulo, algo que mova para que aquilo aconteça. E os fatos hão provado que essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Os fatos, ou seja, a gente pode tirar como exemplo o próprio Kardec. Ele pesquisava, averiguava os fatos e viu que muita coisa tinha uma inteligência por trás e começou a ver que eram os espíritos que estavam querendo se comunicar com a gente. Mas eles não começaram naquela época, não. Sempre houve comunicação espiritual. Sempre existiu isso. Se a gente for olhar na época de Moisés, o que foi que ele fez? Proibiu as pessoas de falar com os mortos. Ou seja, os médios se comunicando com os espíritos. Os pitões, né, que eles falavam, as pitonisas, que é os médios hoje, médio homem era piton, médio mulher era pitonisa. Médios conversava, via, escutava os espíritos.
mas ele proibiu aquilo, porque ele não entendia, ele não compreendia. E também porque naquela época, olha só como as coisas não mudaram tanto. Naquela época, as pessoas falavam com os espíritos para orientações do dia a dia. Com que roupa eu vou amanhã para uma festa? O que é que eu vou comer hoje, se é frango, se é porco? Essas coisas que não agregam em nada. Né? Usar um irmão espiritual para eu saber se eu vou ter um casamento, por exemplo. Né? Hoje em dia a gente ainda faz. Né? É prova disso é que tem hoje em dia aí as cartomantes, né? E por aí vai. Prova de nossas curiosidades, ou então prova da nossa falta do nosso conhecimento. Mas é a fé que a gente tem naquilo, então a gente tem que respeitar também, né? Então sempre existiu tal da comunicação e os fenômenos, né? Aí aqui a gente traz algumas imagens. A exemplo dessa imagem, Cristo andando sobre as águas, né? Pegando Pedro pelo braço. Porque se a gente for olhar a história, né? Houve uma tempestade, o barco ia virar, eles caíram na água e o Cristo veio andando tranquilamente sobre as águas, ajudou os seus irmãos, os apóstolos. Mas é um milagre, um mistério, que a ciência hoje ainda não explica isso. Né? É uma coisa paranormal. E aí, quando a gente vai ler o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, a gente vê que não tem nada de mistério, não tem nada de sobrenatural. O milagre nada mais é que um simples fenômeno espiritual. Né? Cristo, né, andando sobre a água. Será mesmo que era o Cristo de carne e osso? Ou ele estava em espírito? Né? Será mesmo que ele estava de carne e osso ou ele estava em espírito? Aí a gente vê lá no livro dos médios os desdobramentos, a bicorporeidade, onde o espírito deixa o corpo e ele sai e se apresenta no outro canto. As pessoas veem e acham que é uma pessoa de carne e osso, mas é um espírito. Né? E assim a gente vê tanto espírito por aí que a gente acha que são pessoas encarnadas, né? Às vezes a gente está em um comércio, na rua, fala com alguém, quando vira o rosto, essa pessoa não está mais. Mas, poxa, eu falei com essa pessoa agora, peguei nela, falei, dei a hora, dei uma informação, a pessoa sumiu, era um espírito, que ainda estava naquela rotina do dia a dia que ele tinha, né? Ou veio dar alguma orientação para a gente. Então, o fenômeno, o mistério que a ciência não explica, os espíritos orientaram em 1857. E o Cristo estava em um corpo espiritual, falou com os seus apóstolos, ajudou, orientou, porque eram médiuns, via o espírito. Né? E sem falar que o espírito do Cristo é um espírito muito adiantado. Né? Ele tinha essa capacidade que hoje em dia é raro. Algumas pessoas fazem isso, algumas pessoas, mas ele fazia isso constantemente. Então tá aí. Sempre houve os fenômenos, né? E que os espíritos explicam que é uma coisa natural, né? E a gente andando aqui para mais uma imagem, a gente vê essa imagem, as pessoas sentadas em uma mesa flutuando, voando. Isso era muito comum na época de Kardec, né? O que chama de mesas girantes, as mesas que falavam. Não é que elas falavam, tinham boca, não é que elas tinham vida, porque é um objeto, é um móvel, ele não tem vida, ele não tem sangue, vitamina, espírito, não tem nada disso. É uma matéria, né? É um objeto. Mas andava de um canto para o outro, né? Ia para cima, para baixo, e aí começou a ser estudado, observado, aquilo que era assustador, um mistério, um fenômeno, alguma coisa que ninguém explicava, começou a ter
respostas, que são espíritos chamando a atenção para mostrar uma realidade, para mostrar algo que existe. Existe vida após a morte, que nós não estamos sós nesse mundo físico, nós não estamos sós, existem os espíritos, né? A realidade é que os espíritos também têm vontade de se comunicar com a gente, assim como a gente tem a vontade de se comunicar, a saudade, o amor, a paixão, a raiva, o ódio, a vingança. Tudo isso faz com que os espíritos queiram se comunicar, porque a gente vai ser no mundo espiritual quem a gente é hoje em dia. Não muda nada. Então, se eu sou ciumento, quando eu desencarnar, vou continuar a ser um espírito ciumento. É provável que eu fique ainda preso à minha casa, à minha esposa, ao carro, à joia, ao computador, e por aí vai. Então, os espíritos também têm a necessidade, a vontade de se comunicar, é normal, de chamar atenção, de causar medo, é normal. Se um espírito, enquanto vivo fisicamente, era um espírito brincalhão, né? Tirava onda com as pessoas, o sarro das pessoas, quando ele desencarnar, ele não vai ser anjo, ele vai ser quem ele era. Então, ele vai dar medo nas pessoas, as crianças, porque as crianças também são médiuns, muitas delas sentem, vê, escuta. Então, por isso que é a necessidade de que a gente ore e vigie. Orar, rezar, bons pensamentos, para que a gente atraia espíritos bons para a nossa volta, né? Então, naquela época, foi para chamar atenção. Olha, preste atenção, existe vida após a morte, os espíritos também se comunicam. E aí, quando a gente vai olhar o livro dos espíritos e o livro dos médiuns também, a gente vê todo o processo que foi de comunicação. As mesas andava, voava, se arrastava. Depois, através da intuição, que quem estava comentando, amarraram um lápis, né? Amarraram um lápis na perna da mesa, e aí a mesa começou a se movimentar e começou a sair letras, números, frases, a evolução. Aí depois começaram a usar cestinhas com lápis amarrado, começou a sair frases, textos, cartas. Depois, como tiveram uma outra intuição, os espíritos ajudando, coloca o lápis na mão de um médium, e hoje temos as psicografias. Mas antes teve que ter um fenômeno para chamar a atenção. Então, sempre houve os fenômenos espiritual, sempre tem uma origem espiritual por detrás de muita coisa. Quase tudo na nossa vida, né? E aí o texto ainda fala. Eu trouxe aqui alguns trechos do texto, certo? Eu não trouxe o texto todo não, que ele é bem longo. Eu trouxe algumas partes. Ele diz que as comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo está na ordem natural das coisas. É uma coisa natural, não existe bicho de 7 cabeças. É uma coisa simples, faz parte da nossa rotina conviver com os espíritos, né? E não constituem fato sobrenatural, né? Os mistérios. Vestígio entre todos os povos e em todas as épocas. Sempre existiu, sempre vai existir, né? Mas todos os povos, todas as épocas, então quer dizer que um povo é uma pessoa que viveu numa civilização antiga, pode se comunicar com a gente? Pode, né? Ela pode se apresentar, e nem antigamente, com aquelas roupas antigas, os costumes antigos. E aí onde entra a frase de Cristo: aonde tiver o teu tesouro, estará o teu coração. Né? Como é que está o meu tesouro, os meus pensamentos? Tem espíritos que já desencarnaram há 100 anos atrás, mas ainda estão igual como era 100 anos atrás, preso àquela rotina, àquela vida. O mundo já adiantou,
já está moderno, mas as pessoas, os espíritos continuam naqueles pensamentos. A mente dela, o mundo dela, de sua mente, é de há 100 anos atrás. Os costumes, as falas, né? As orientações, tudo isso. Isso é muito comum quando a gente vai para uma desobsessão, conversa com o espírito e ele fala, pergunta, meu irmão, que ano você está? Quem é o presidente do ano que você está? Aí fala, aí a gente vê, poxa, esse espírito ainda está naquela época, preso àquela rotina, né? Onde tiver o teu tesouro, estará o teu coração. Então, sim, vestígios de povos, tem espíritos que ainda se comunicam com a gente como se estivesse naquela época. E aí a gente trouxe um exemplo, é um irmão chamado Tomás de Torquemada, né? Tá em um livro chamado Sob a Cinza do Tempo, pelo espírito Inácio Ferreira. Esse irmão Tomás de Torquemada foi um bispo, um frei espanhol, né? Na época das Inquisições, as fogueiras santas, né? Que se queimavam as pessoas por ter um conhecimento que hoje a gente tem, um chá de boldo, um chá de erva doce, cidreira. Hoje a gente usa os chás para tudo, né? Um calmante, para uma dor. Mas naquela época, antigamente, a igreja não entendia dessa forma. Quem tinha o conhecimento de chás era bruxo, era bruxa, era queimado vivo. Ou então, quem não acreditava em Deus, em Cristo, em Maria, em Jesus, quem não quisesse ser católico, era queimado vivo, era bruxo, era feiticeiro, era um herege. Então, esse irmão, né, ele foi um dos chefes da Inquisição, um dos comandantes das fogueiras santas. O livro fala que ele ficou 400 anos preso a essa situação, né? Os irmãos da época dele, ele, ele tinha um caso, um amante, mesmo sendo frei, frade, padre, né, bispo, ele tinha um amante, teve um filho. Essa amante dele, esse filho, reencarnou diversas vezes, e ele sempre acompanhando esses espíritos, acompanhando, obsediando. Ele tinha uma raiva muito grande da amante, porque ela escondia o filho dele, né? Então, eles dois morreram, desencarnaram, mas ele ainda guardou essa mágoa, essa raiva, e ficou 400 anos obsediando, influenciando negativamente. Está aí um exemplo de espírito de antigamente, preso a uma situação, e que até nos dias atuais fica assim. O livro conta que a história que ele aceitou a reencarnação, ele reencarnou como uma criança deficiente, porque devido aos erros dele, as mortes que ele causou, as doenças que ele causou. E no livro fala que aonde esse espírito se apresentasse, as pessoas sentiam cheiro de carne queimada, cheiro de cinza, de fogueira. A energia dele era tão densa, tão forte, que as pessoas se sentiam. É um exemplo, um fenômeno mediúnico que a gente sente. Quantas vezes que a gente está em um ambiente que se sente cheiro de rosa, ou um cheiro ruim, um odor, mediunidade. Um espírito está ali naquelas condições e a gente sente, né? Então, é um exemplo de que irmãos de outras épocas se apresentam, sim, para a gente. O fenômeno é uma coisa mais normal do mundo, né? O livro fala que ele reencarnou, desencarnou mesmo como criança, e aí fala toda a sua história, certo? Mas eu trouxe só como exemplo, né? E aí ele continua dizendo: os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal, ou seja, mais abrangente, né? E que, sendo eles os ministros de Deus, ou seja, os trabalhadores de Deus, e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era,
abrindo as nossas mentes, os nossos pensamentos, né, para a regeneração da humanidade, ou seja, espíritos no plano espiritual, conscientes, lúcidos, equilibrados, disciplinados, porque não é só porque a pessoa morre que vai ser um espírito conhecedor. Não. Será que ele vai estar equilibrado, consciente, lúcido? Será que ele já se arrependeu das coisas erradas que ele fez? Tudo isso não é porque é espírito que já sabe de tudo, não é porque é espírito que já é santo, não é bem assim. Mas esses espíritos conscientes, lúcidos, ministros de Deus, ou seja, trabalhadores de Deus, vieram instruir os povos, os homens, a gente, a exemplo do livro dos Espíritos. Instruir, passar conhecimento, orientação do que é realmente a nossa verdadeira casa, que é o plano espiritual. A nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Estamos aqui só de passagem. O que a gente quer muito, a gente não leva carro, apartamento, dinheiro, casa, bar, bebida, vício. Todas essas coisas a gente não leva nada. O vício a gente leva, né? A vontade, o ódio, os pensamentos ruins a gente leva. Mas a casa, o carro, não, ninguém leva. Então os espíritos vieram orientar para a gente através do livro dos Espíritos, por exemplo, né? Então, por isso que esse nome prolegômenos, né, são informações dadas sobre o livro. Então, ele aqui está dizendo que o livro vai tratar esses assuntos. Ele fala muito bem como é que o espírito acorda no mundo espiritual, como é que ele volta para o mundo físico, né, que é a reencarnação, como é que o que é que o espírito sente quando está desencarnando, que é os tormentos que ele fala. Vai falar tudo isso, né? Então, por isso que ele traz essas informações como uma certa introdução para a gente. E aqui a gente traz a imagem da Madre Teresa, né? Um espírito que, quando estava encarnada como madre, freira, não era espírita, não era espiritualista, era católica, mas acordou no mundo espiritual consciente, lúcida, do que é a verdadeira realidade do mundo espiritual. Ou seja, todo o bem que ela fez, a caridade que ela fez, acordou ela, fez ela um espírito consciente das coisas. A prova era a vida que ela tinha, ela não tinha esse apego material. As doações que ela recebia para ela dava para os pobres. As camas novas, né? Colchão novo, ela doava tudo para os pobres, né? Tudo que ela tinha, ela doava para os pobres e ainda ajudava a cuidar. Ou seja, ela fez um bom uso do tempo, do conhecimento, da saúde dela, acordou no mundo espiritual, não com a mentalidade de igreja, de religião, mas de caridade, de amparo, porque ela não escolhia se ia auxiliar um católico, um crente, um bandista, um indiano, nada. Todo mundo para ela era igual. Como realmente é, todos nós somos iguais, filhos de um mesmo pai, né? Então, espíritos com essas mentalidades, não ela em si, mas espíritos conscientes e lúcidos ajudaram, né, na codificação espírita. Espíritos que não eram espíritas, né, em outras religiões, mas que a gente vê que religião é um rótulo, que o que vale é o bem que a gente faz ao próximo, a nós mesmos, né, aos nossos familiares, ao corpo da gente. Tudo isso é o que vale. Não é religião, não é rótulo, não é time, não é nada disso, né? E aí o livro fala, esse texto fala, né? Este livro é o repositório dos seus ensinos, dos ensinos do Cristo, né? Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Ou seja, o propósito do livro dos Espíritos é abrir as nossas mentes,
com relação a preconceitos, dogmas, conhecimentos, o que a igreja fala é o certo e pronto. Não é assim, né? O que uma religião tal fala é certo e salva e pronto. Não é assim, né? Existe tanta coisa além disso. A gente pode tomar como exemplo uma informação que está no livro do Céu e Inferno, que ele vai falar sobre os limbos. Antigamente, a igreja aceitava a ideia do limbo. Aqueles espíritos que eram suicidas, eles não tinham missas rezadas em homenagem a eles, porque eles eram suicidas. Deus castiga esses espíritos. Deus odeia esses espíritos. Eles nem vão para o céu, nem para o inferno, eles vão logo para o limbo, ficam lá excluídos de tudo. Antigamente a igreja tinha essa ideia, hoje já não tem mais. Graças a Deus que hoje já não tem mais. Ou seja, um conhecimento, né? Espíritos estão orientando igrejas, padres, bispos, os conhecimentos para que isso não é por aí. Deus ama todo mundo, Deus perdoa todo mundo. Só que o perdão dele vem através da reencarnação. A gente tem uma nova chance de fazer tudo novamente diferente, né? Então, graças a Deus, conhecimentos que veio quebrar esses preconceitos. Hoje já se reza missa para os irmãos suicidas. E é para se rezar mesmo, que é irmão nosso, né? Muito provavelmente, a gente já cometeu suicídio em outras vidas. Então, quem é a gente para discriminar esses irmãos, né? Então, o livro veio trazer a orientação que abre a nossa mente, abre a nossa visão de mundo, né? Por isso aquele título, Estudo Mediúnico, que a gente se conhece, a gente lida com nós e com as coisas, né? A exemplo deste irmão, Santo Agostinho de Hipona, um santo, mas que foi um dos espíritos que organizou, comandou, ajudou, né, na codificação e no livro dos Espíritos. Vez e outra, a gente vê comunicação dele, o livro Céu e Inferno, o Evangelho, um espírito que, quando era encarnado, era um padre, um bispo, mas no mundo espiritual, uma outra mente. E hoje traz comunicações que abram a nossa mente, né? Para a gente ver que o mundo espiritual não tem religião. A religião é o bem que se faz ao próximo. Como exemplo deste irmão, que não era religioso, era um filósofo, Sócrates, né, que dizia que a sabedoria começa na reflexão. E é verdade. Quando a gente começa a refletir, pensar, por que eu estou aqui? Por que eu tenho essas limitações? A gente já começa a pensar em reencarnação, né, que se eu tenho essa dificuldade, não é à toa, para que eu pague uma conta, um débito, né? E um dos espíritos que auxiliaram Kardec na codificação e no livro dos Espíritos. Prova de que no mundo espiritual não existe rótulos, títulos, todo mundo é igual, desde que queira fazer o bem, né? E aí ele dá mais uma orientação. Essa aqui já é uma orientação para Kardec naquela época, mas que serve para a gente também no nosso dia a dia. Ocupa-te cheio de zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com os nossos concursos, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício, que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Ou seja, eles orientaram, né, para que ele trabalhasse em prol disso, mas que ele tivesse logo a consciência que aquilo era dos espíritos. Não era obra de médium tal, era dos espíritos, né? E que a orientação é para que um dia os povos, a gente,
possa entender que o verdadeiro sentimento que nos aproxima de Cristo, de Deus, é a caridade e o amor, né? Mas que esta obra, esse livro, né, é obra dos espíritos, não é dos médiuns, é dos espíritos, né? A prova está aí. É uma ilustração, mas é um exemplo de que ele não estava só. Bons espíritos estavam em volta dele para ajudar no livro dos espíritos, né? E aí ele continua: o homem que tensencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimento. Como assim? Como é que a gente trabalha fisicamente e trabalha o espírito, né? Aí a gente vê aquela frasezinha tão clássica, né? Mente vazia, mãos vazias é oficina de coisa ruim. Então, tá aí um exemplo. Vamos trazer um exemplo, a mediunidade. Quando se trabalha a mediunidade, os espíritos estão lá auxiliando, ajudando. A gente está se doando em prol dos espíritos, né? Está aqui um outro exemplo, né? Quando um espírito, né, que tem raiva ou que está chorando, triste, chega numa reunião mediúnica, numa desobsessão e é orientado. Os médios sentem, conversa com ele, sente as suas dores, as suas raivas, mas ele é orientado, ele é auxiliado. Ele usou um corpo para cair a ficha que, poxa, realmente eu morri. Poxa, esse corpo não é meu, eu não tinha essas mãos, eu não tinha esse relógio, eu não usava essa roupa. Então eu estou num corpo diferente. Então eu morri, de fato, e cai a ficha. Então, quando o médium incorpora um irmão que está assim, é para que aquele irmão caia a ficha dele que realmente ele já desencarnou. Isso é trabalhar a mente, o corpo, o tempo, a mediunidade, mas que não para só aí, né? Existe uma doação de uma comida, de uma sopa, cesta básica, tudo que for para o bem é trabalho, né? Não só a mediunidade em si, a prática dela, porque tudo envolve os espíritos, né? Então tudo envolve a mediunidade, certo? E aí ele traz uma complementação, né, que diz assim: não te deixes desanimar pela crítica, encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre os que têm interesse nos abusos. Encontrá-lo-ás mesmo entre os espíritos. Por isso que os que ainda não estão completamente desmaterializados, né, ou seja, morreram fisicamente, mas ainda continuam presos àqueles pensamentos, às coisas, né? Eles procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou ignorância. Prossegue sempre e crê em Deus. Ou seja, o que foi que os irmãos quiseram dizer? Que não vai ser fácil. Quando a gente faz um tratamento aí no centro, não é fácil. Acontece muitas vezes de tudo para que a gente não vá para o centro. A gente tem que continuar firme. E com relação à crítica, às vezes vem um amigo, um parente e diz que nós somos agora coisas erradas, porque somos indo a um centro espírita. Isso são coisas para que a gente desanime, enfraqueça. Mas é aí que a gente tem que se fortalecer, tem que crer em Deus, porque eu estou fazendo uma coisa boa para mim e para o próximo, os espíritos, né? A gente vê muito isso nesse livro. Aconteceu na Casa Espíritas, que os médios são todo o tempo testados, e quando os espíritos não conseguem influenciar os médios para sair dos trabalhos, de tudo, eles influenciam os familiares. E aí ele mostra casos, os relatos, os exemplos de que não consegue influenciar um médium, mas usa um familiar, um filho, uma esposa, um esposo, para atacar a gente. É muito comum. Aí é que tem que ter a persistência, a fé, a coragem, querer continuar, porque nós somos influenciados todo o tempo, né? Então, do mesmo jeito foi com
com o irmão que orientou essa codificação, né? Naquela época não era fácil, hoje também não é fácil, e sempre vai ser assim. Mesmo para o Cristo, que está muito adiantado da gente, não foi fácil para ele, né? Avalie para a gente, simples espíritos ignorantes, né? Então, a gente avança aqui para os nossos últimos slides, devido à hora, né? A gente traz esse exemplo. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afastam dos orgulhosos e dos ambiciosos. Ou seja, os bons espíritos, aqueles que têm que sabem o que querem, estão em prol do bem, eles não vão usar o seu tempo para coisas que ninguém quer nada com nada. Então, uma casa que não é séria, um trabalho que não é sério, que não tem disciplina, não vai ter espíritos disciplinados. Um estudo que não tem disciplina, não vai ter espírito disciplinado. E a gente vê muito isso no livro dos médiuns. Exemplos, casos, né? Inclusive ele fala até da suspensão da mediunidade, e não é que a gente perde a mediunidade, é que os espíritos sérios se afastam da gente, porque a gente não quer nada com nada, e a gente acha que estamos à mercê, esquecidos dos espíritos. Não é assim, né? A gente só vai ter boas companhias quando a gente está com bons pensamentos, quando a gente quer algo útil, algo sério. E o livro Estudando o Livro dos Médiuns, do irmão Manuel Filomeno de Miranda, também fala muito bem disso, de casos de médiuns, e espíritos bons se afastaram, porque o médium não quer nada com nada, né? Então, tem que ter a fé, tem que ter a persistência de que nós somos aprendizes, né? E que o livro dos espíritos é um manual, uma orientação para que a gente acorde para a nossa vida, de quem nós somos verdadeiramente. Nós somos espíritos simples, mas que temos a capacidade de ser útil ao próximo, né? E mais à frente a gente vai ver, quando a gente começar a estudar mesmo o livro dos espíritos, quem nós somos e por que nós estamos aqui, tá certo? E assim, meus irmãos, a gente agradece, né, a Deus, primeiramente, a gente agradece aos espíritos, a todos que estiveram aqui conosco, a gente é grato a Deus por essa oportunidade, por tudo que nós somos, por tudo que nós temos, pelas chances que a gente tem, e que a gente roga a Deus o amparo dos bons espíritos, para que aí, no presencial, possam ter um encerramento calmo, bom, né? E por aqui a gente encerra por hoje. Muito obrigado mais uma vez. Esse foi um pouquinho da introdução do livro dos Espíritos, ou os prolegômenos, né? Semana que vem a gente vai começar a estudá-lo bem direitinho, né? As questõezinhas 1, 2, 3 e por aí vai, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos, e aí no centro presencial, tenha um bom encerramento dos trabalhos, e se Deus quiser, até amanhã. Forte abraço, fiquemos com Deus.